Olha só, e se eu te dissesse que um bilionário americano, super moderno, parceiro do Warren Buffett e um conselheiro lá de um império africano do século XIV, bom, que eles têm mais em comum do que a gente imagina quando o assunto é grana e viver bem. Prepara aí para um choque de mundos. É uma comparação e tanto, né? De um lado, essa mentalidade pragmática testada ali em Wall Street, e do outro, uma sabedoria ancestral, quase atemporal, vinda de um dos impérios mais ricos que já existiram. Fascinante. Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar fundo em duas obras que capturam isso. Mansa Musa, Segredos de Sabedoria Ancestral para a Riqueza que Perdura, do Camus Guédou, e um compilado de citações chamado Tao of Charlie Munger, do David Clarke. E um aviso importante. Ah, sim. Esse livro do Munger ainda não tem tradução oficial aqui para o português. Verdade. A gente podia pensar, sei lá, em algo como O Caminho de Charlie Munger, ou talvez A Sabedoria de Charlie Munger, né? Mas, como combinado, daqui pra frente a nossa análise vai ser toda em português, explorando só as ideias mesmo, sem usar termos em inglês. Boa. E vale super dizer que essa ideia de comparar os dois foi uma sugestão do pessoal do nosso canal, viu? E a gente ainda teve a sorte de contar com a análise do professor Júlio Facó para, assim, embasar um pouco mais nosso papo. Que ótimo. Nossa missão aqui, então, é desvendar essas filosofias de vida e de construção de riqueza desses dois universos. Comparar as figuras centrais, o sábio Kanuma, lá do Império Mali, e o próprio Charlie Munger, e ver o que tem de parecido, o que é diferente pela cultura e aquelas lições que, olha, atravessam séculos. É um ótimo ponto de partida mesmo, analisar as origens, né? Como eles começaram, o que aprenderam lá no início, e isso molda muito do que eles pensaram depois. Total. Então vamos começar pelo Munger, o pragmático, nascido em Omaha. A Grande Depressão foi um cenário importante para ele, né? Sem dúvida. Essa experiência, como ele mesmo falava, ensinou o valor do dinheiro, sabe? E o quão feia a coisa podia ficar na economia. Isso traz uma certa cautela, um realismo, mas os aprendizados práticos começaram antes até. Ele trabalhou na adolescência na mercearia Buffett & Son. Do avô do Warren Buffett. Olha a conexão aí. Isso mesmo. E ali ele aprendeu coisas básicas de negócio, inventário, como lidar com cliente, pontualidade, fluxo de caixa, o básico do básico mais na prática. Depois ele teve uma trajetória, assim, curiosa. Estudou matemática, serviu no exército como meteorologista. Onde aprendeu sobre probabilidades jogando pôquer. Adoro essa parte. Já estava treinando a mente para os investimentos, né? Exato. O pôquer ensinou a calcular odds, avaliar risco, tomar decisão com informação faltando. Tudo crucial para investir. E depois foi para Harvard fazer direito, mesmo sem ter diploma de graduação. Com uma ajudinha de contatos, né? Mais uma lição de como o mundo funciona. Pois é, um amigo da família ajudou. Munger sempre foi muito pé no chão com isso. Ele advogou um tempo, mas sacou que o caminho para a riqueza que ele queria não era bem por ali. Começou a dedicar 1 hora por dia, lá no escritório mesmo, para os projetos dele. Imóveis e, principalmente, consertar os negócios pequenos que estavam mal das pernas, tipo uma concessionária. E ele mesmo falou que o primeiro milhão foi o mais difícil. Isso quebra um pouco aquela imagem do gênio que acerta tudo de primeira, né? Com certeza. Foi um processo, sabe, de aprender e juntar aos poucos. O ponto de virada foi reencontrar o Warren Buffett, que convenceu ele a largar a advocacia e focar só em investimento. E no comecinho da carreira de investidor, ele nem era tão avesso a risco como ficou conhecido depois. Ah, é? Tem aquela história da alavancagem, não tem? Isso. Teve um caso famoso com a British Columbia Power, a BCP. Ele usou bastante alavancagem, que é basicamente dinheiro emprestado para turbinar o retorno numa operação de arbitragem. Ele apostou alto, colocou dinheiro do fundo, dinheiro dele, dinheiro que pegou emprestado. Nossa. Deu certo, mas a experiência marcou ele. Com o tempo, ele ficou com uma aversão forte a risco exagerado e a essa alavancagem toda. Uau, que trajetória! Agora, vamos cruzar o oceano e voltar bastante no tempo. Kanuma, o sábio ancestral de Mansa. Que mundo era aquele do livro? Olha, um mundo radicalmente diferente. O livro coloca a gente lá no Império Mali do século XIV, no auge da riqueza sob o Mansa Musa.
É um império que tinha uma riqueza lendária, controlava rotas de comércio vitais, minas de ouro. Dizem que o Mansa Musa, naquela peregrinação famosa para Meca, distribuiu tanto ouro que causou inflação no Egito por anos. Caramba, que incrível! E o Kanuman, quem era ele nesse cenário todo? O Kanuman é apresentado como a mente estratégica por trás de parte dessa prosperidade que durou. Um conselheiro discreto, mas super influente, focado não só em juntar ouro, mas em estratégia de longo prazo, sabedoria pessoal, investimento para o império crescer e, algo-chave, ensinar e compartilhar esse conhecimento. A visão dele de prosperidade ia além do material, sabe? Buscava o progresso humano, deixar um legado. E de onde vinha o conhecimento dele? Aprendeu na prática também? Sim. A história sugere que ele aprendeu com um mentor, um tal de Mandiba, e com a própria experiência, incluindo os erros que ele cometeu no começo. E ele não era só conselheiro da elite, não. O livro mostra ele guiando gente comum, tipo artesãos, comerciantes, nesses caminhos de construir riqueza. Opa! Então aqui tem uma conexão forte. Os dois, Mongar e Kanuma, aprenderam fazendo, observando, errando e com mentores. A diferença está no laboratório deles, digamos. Exatamente. Munger foi moldado ali na economia de mercado americana, com as crises e oportunidades dela, tipo a Grande Depressão, o desenvolvimento de Wall Street. Já o Kanuma bebeu da sabedoria ancestral africana, das dinâmicas de um império baseado em recurso natural, comércio e numa filosofia que misturava o material com o espiritual, o comunitário. Contextos bem diferentes, mas a mesma base de aprendizado na prática. Ok, origens entendidas, vamos então para o coração da coisa. A filosofia central de cada um para construir riqueza e, bom, sabedoria de vida. Como o Munger pensava isso? O Munger é um ícone, né, do investimento de valor focado no longo prazo, mas com uma evolução importante. Ele mesmo dizia que ele e o Buffett superaram a abordagem original do Benjamin Graham, que focava em comprar qualquer negócio, mesmo médio, se tivesse muito barato estatisticamente. O Munger e o Buffett refinaram isso para buscar negócios ótimos, a preços justos. Aquela frase famosa, é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Acertei. Essa mesmo. A ideia é que a qualidade do negócio em si, a capacidade dele de gerar lucro crescente com o tempo, é o motor principal do retorno. A compra da Coca-Cola lá em 1988 é um exemplo clássico. Um negócio com marca forte, alcance global, eles compraram e seguraram por décadas, colhendo uma valorização enorme e dividendos crescendo. Outro pilar dele é o tal círculo de competência. Ah, sim. Ou seja, só invista naquilo que você realmente entende bem. Nada de ir na onda da modinha se você não domina o assunto, né? Precisamente. Munger batia muito nessa tecla. Reconhecer os limites do próprio conhecimento é vital. E ligado a isso vem a máxima. Evitar a estupidez é mais importante que tentar ser brilhante. A maioria dos erros grandes em investimento vem de decisão impulsiva, ganância ou só por sair da sua área de expertise. E como é que se evita a estupidez na prática, segundo ele? Principalmente com paciência e disciplina. Paciência para esperar a chance certa, o arremesso perfeito na zona de strike, como ele comparado com o beisebol, e paciência para segurar os bons investimentos por muitos e muitos anos, deixando os juros compostos fazerem a mágica. Ele também defendia muito a concentração da carteira. Poucos e bons investimentos em vez de sair pulverizando em um monte de ações. Sim. Para ele, diversificar demais era uma diversification, uma proteção contra a ignorância. Se você realmente entende os negócios onde investe e eles são bons mesmo, por que diluir suas melhores ideias? E ele dava um peso enorme para a qualidade do negócio em si. Às vezes até mais do que para a gestão, embora uma boa gestão fosse ótima, claro. A história da compra da See's Candies entra aí, né? O que ela ensinou de tão crucial. Foi um divisor de águas. A See's Candies, que fazia chocolates lá na Califórnia, ensinou para o Munger e para o Buffett o poder de uma marca forte, amada pelo cliente. Mesmo sendo um negócio relativamente pequeno, a See's conseguia aumentar os preços todo ano sem perder cliente de forma significativa. Isso abriu os olhos deles para o valor intangível das marcas, das vantagens competitivas que duram.
algo que eles usaram depois em investimentos bem maiores. Faz todo sentido. E por trás dessas decisões todas, qual era o motor intelectual dele? O que ele fazia? Leitura. Muita leitura constante e aprendizado multidisciplinar. Munger lia de tudo, biografias, história, psicologia, ciência. Ele acreditava que as grandes ideias, os melhores modelos mentais para tomar decisão, vêm de várias áreas do conhecimento, não só de finanças. E claro, a honestidade intelectual, admitir que errou, mudar de ideia com novas evidências, reconhecer a própria ignorância. Um verdadeiro polímata dos investimentos. Agora, bora voltar para o Kahneman e para os segredos ancestrais de Mansa. Qual é a filosofia central ali? O Kahneman, pela narrativa do livro, apresenta um esquema muito claro, muito acessível, baseado no que ele chama de tríade de ouro: prioridade, disciplina e paciência. Vamos desmembrar essa tríade, então. O que é prioridade? Prioridade é definir, de forma consciente mesmo, que construir prosperidade é um objetivo central na sua vida. Não é algo que acontece do nada, sabe? Exige decidir firmemente, mudar hábitos que não ajudam, enfrentar medos e dúvidas que te paralisam e, crucial, começar agora, com o que você tem na mão, por menor que pareça. Ok. Decisão tomada. E a disciplina? Como entra? A disciplina é o motor que faz a intenção virar realidade. O pilar aqui é poupar. Poupar sempre uma parte da renda. O Kahneman, na história, sugere 10%, 20%, mas ele fala que o importante é começar com o que dá e manter a constância. A ideia é que o sacrifício de hoje, deixar de consumir algo agora, compra a liberdade financeira lá na frente. Mas não adianta só poupar, né? Tem que fazer o dinheiro trabalhar, certo? Aquela lei 2 do livro. Exatamente. O dinheiro poupado tem que ser investido para gerar mais dinheiro. Senão, a inflação come o valor dele. E aí entra o terceiro elemento da tríade, a paciência. Ah, paciência. Aí o Munger e o Kahneman parecem se encontrar de novo, né? Totalmente. O Kahneman usa aquela metáfora bonita de plantar uma árvore. Você não planta hoje para colher amanhã. A riqueza sólida que dura leva tempo para crescer. Precisa resistir à tentação da pressa, das promessas de ganho rápido e fácil que quase sempre escondem ciladas. O tempo, para quem investe com sabedoria, é um aliado poderoso. Kahneman também reforça muito a ideia de margem de segurança. Espera aí. Esse conceito não é do Benjamin Graham, o mentor do Buffett, e, indiretamente, do Munger? Que interessante isso. Sim, é um eco claro. Kahneman ensina a investir com cautela, a conhecer bem onde está colocando dinheiro e a sempre ter uma folga para erro ou imprevisto. Desconfiar de promessa boa demais faz parte dessa margem de segurança. E antes mesmo de pensar em investir para multiplicar, o Kahneman e o mentor dele, o Mandiba, falam muito da importância de criar uma reserva de emergência e oportunidade. Aquele colchão de liquidez para segurar as pontas nos imprevistos ou para aproveitar uma boa chance que apareça. Essencial, né? Fundamental. E a diversificação também aparece na filosofia do Kahneman, mas de forma equilibrada. A Lei 5 fala de proteger os ganhos e diversificar uma ferramenta para isso. Não botar todos os ovos na mesma cesta, mas também não pulverizar tantos esforços a ponto de não conseguir acompanhar ou focar no que é melhor. E tem um ponto que parece bem marcante em Kahneman, talvez diferente do Munger. Qual era mesmo? A Lei 9. O compartilhar o conhecimento e praticar a generosidade. Para o Kahneman, isso não é um extra, sabe? É parte da verdadeira prosperidade. Ensinar os outros a prosperar e usar parte da riqueza para o bem da comunidade fortalece todo mundo e cria um legado que vai além do indivíduo. Uau! Então, se a gente coloca lado a lado, os dois veneram a paciência, a disciplina, o foco no longo prazo. O Munger talvez detalhe mais o que procurar no mercado, negócios excelentes, vantagens competitivas. O Kahneman foca muito no processo pessoal, no comportamento. A tríade é quase um guia passo a passo para qualquer pessoa. É isso. É uma ótima síntese. A margem de segurança é um ponto de encontro claro. Mas essa ênfase do Kahneman na generosidade, no compartilhamento como parte da riqueza, adiciona uma dimensão mais humanista, de propósito coletivo, que não é tão central nos discursos do Munger, embora ele, na vida real, fosse um filantropo importante. Fascinante essa comparação. Agora, um ponto crucial para quem investe
ou simplesmente vive. Como eles lidavam com as adversidades, as crises, as quedas de mercado, as emoções turbulentas que rolam nessas horas. Munger tinha fama de ser um estoico, não é? Estoico de mercado, pode-se dizer. Ele via quedas de mercado, mesmo as feias de 50% ou mais, como algo normal, esperado e inevitável para quem investe em ações a longo prazo. Faz parte do jogo. A chave para ele era manter a calma, a racionalidade e não entrar no pânico da manada. Seja medroso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são medrosos. A máxima do Buffett que o Munger com certeza assinava embaixo. Exatamente. E mais do que só aguentar as quedas, Munger via esses momentos como oportunidade. Ele defendia ter reserva de caixa justamente para poder comprar negócios excelentes a preço de banana quando o mercado estava em liquidação, quando todo mundo estava desesperado para vender. Aprender com os próprios erros e fracassos era outra coisa fundamental para ele. Cada perda, cada negócio ruim era uma lição valiosa. E ele também falava daquelas oportunidades perdidas, né? Investimentos óbvios que ele deixou passar. Como ele lidava com isso? Sim, ele encarava isso como parte do aprendizado, sem ficar se remoendo demais. Era um jeito de refinar o processo de decisão para o futuro. E ele era muito enfático sobre evitar a inveja, um dos pecados capitais para ele. Ficar se comparando com os outros, especialmente com quem está ganhando mais rápido, muitas vezes correndo mais risco, é receita para ser infeliz e tomar decisão errada. Conselhos de ouro mesmo. E o Kahneman, lá em Mansen, como ele abordava essa resiliência, a preparação? A abordagem do Kahneman é igualmente focada na preparação e na mentalidade, mas talvez com uma linguagem mais voltada para o nosso interior, para as emoções. Ele fala muito da necessidade de superar o medo de mudar, medo de fracassar, medo de perder. Mas ele não prega não ter medo, não. Ele sugere ver o medo como um aliado, um sinal de alerta que nos mantém atentos, prudentes. Interessante essa visão do medo como aliado. Não tinha pensado nisso. Pois é. E, assim como Munger, Kahneman vê as crises como momentos de oportunidade, mas especificamente para os preparados. Daí a importância gigantesca da reserva de emergência. Oportunidade, princípio 3, lei 5, lei 8 do livro. É essa reserva que permite passar pelos tempos difíceis sem precisar vender o ativo na baixa e, mais ainda, aproveitar para comprar bens ou investir quando os preços estão lá embaixo. Lei 7. Ele usa muitas metáforas da natureza no livro, né? Muitas. Tempestades de areia no deserto, as estações do ano, tudo para ilustrar a necessidade de ter paciência durante as secas financeiras ou de mercado. Lei 6. Saber que depois da tempestade vem a bonança, mas tem que estar preparado para aguentar a travessia. A diversificação equilibrada, princípio 4, lei 5, também entra como proteção contra imprevisto que afete só um setor. E o planejamento para o futuro, para os imprevistos, lei 8, lei 10, é central na filosofia dele de construir e preservar a riqueza. Olha aí, mais uma vez, um alinhamento impressionante. Preparação reservas é chave para os dois. Calma e visão de longo prazo nas crises, fundamental. Os dois veem a diversidade como oportunidade. A diferença talvez esteja mais na linguagem e na ênfase, então. Parece que sim. Kahneman usa a linguagem da natureza, da sabedoria ancestral e foca muito em superar bloqueios internos, como o medo, e na resiliência do espírito humano. Já o Munger usa a linguagem da racionalidade, da lógica de mercado, das probabilidades, enfatizando o controle emocional pelo pensamento claro e pela disciplina mental diante da volatilidade do capitalismo. Mas o resultado prático que os dois buscam, estabilidade, crescimento a longo prazo e aproveitar oportunidades no caos, é muito parecido. Ok, Munger é genial, um oráculo de Omaha, sem dúvida. Mas vamos combinar. Ler um compilado de citações, mesmo as mais brilhantes, pode ser um exercício meio... seco, né? árido. Já Mansa... Mansa tem um tempero diferente, não acha? Concordo plenamente. Acho que aí entram os pontos fortes específicos de Mansa, especialmente pensando na aplicação prática e no impacto para um público maior. Exato. Primeiro a narrativa.
A gente acompanhar a jornada do Dumara, aquele artesão super talentoso, mas sempre no aperto, e da Farima, comerciante experiente, mas endividada, sendo guiados pelo Kanuma. Isso cria uma conexão emocional que um livro só de citações dificilmente consegue, né? A gente torce, se identifica com as dúvidas, os medos, as pequenas vitórias deles. Sem dúvida, essa estrutura de fábula, de parábola, torna os ensinamentos muito mais fáceis de engolir e de lembrar. Isso leva ao segundo ponto, a sabedoria prática. A tal tríade de ouro, prioridade, disciplina, paciência, é um guia ridiculamente simples, mas muito poderoso. Qualquer pessoa, literalmente, pode pegar esses 3 conceitos e começar a aplicar hoje, não importa de onde esteja partindo financeiramente. Da filosofia de Henrique Fé. E isso conecta com a universalidade da coisa toda. São segredos ancestrais, mas que são super atuais e aplicáveis no nosso mundo de hoje, cheio de barulho, informação demais e essa busca doida por gratificação instantânea. A filosofia do Kanuma não exige um doutorado em finanças, né? Não mesmo. Ela se baseia em princípios humanos que não mudam com o tempo. Planejamento, autocontrole, visão de futuro, aprender sempre, e isso nos leva à profundidade do livro. Ele vai muito além de simplesmente como ganhar dinheiro. Total. Aborda o medo, a paciência como uma virtude para a vida, não só para investimento, a busca por propósito, a ideia de legado, a importância fundamental da generosidade e de compartilhar, a Lei 9, aquela ideia do ouro invisível, o conhecimento, a disciplina, a sabedoria, é muito forte no livro. E não dá para esquecer o papel da mentoria. A figura do Kanuma e a menção ao mentor dele, o Mandiba, ressalta o poder que tem aprender com quem já fez o caminho, sabe? Ter um guia, alguém que oferece não só conhecimento, mas também incentivo e corrige a rota quando precisa. Perfeito. E tudo isso acaba na relevância atual. Num mundo que bombardeia a gente com promessa de riqueza rápida, solução mágica e a pressão do consumo para ontem, as lições de paciência, disciplina, foco no essencial e construção gradual de Mansa Musa são quase um respiro, um antídoto necessário. Concordo. E claro, tem um elemento de inspiração. O pano de fundo do Império Mali, a figura quase mítica do Mansa Musa, toda aquela atmosfera de uma África rica em cultura e sabedoria. Isso dá um toque épico e inspirador para a leitura, que motiva a gente a acreditar que a prosperidade, nas suas várias formas, é possível sim. No fim das contas, parece que tanto o Monger moderno quanto o Kanuma ancestral estão dizendo a mesma coisa essencial para a gente. Enriquece devagar, investe no longo prazo, seja paciente, disciplinado, controla as emoções, aprende sempre. A receita básica é surpreendentemente consistente, né? Através dos séculos, das culturas, mas Mansa, com essa abordagem narrativa, humana, focada em princípio comportamental, talvez lembre a gente de algo que a frieza dos números e gráficos de Wall Street pode acabar escondendo um pouco. Que seria o quê? Que a verdadeira fortuna, sabe, a prosperidade que realmente dura e satisfaz, talvez não se meça só pelo saldo no banco ou pela quantidade de ouro guardada no cofre. Talvez ela se meça também, ou principalmente, pelo legado que a gente constrói, pelo conhecimento que a gente compartilha, pela resiliência que a gente desenvolve e pelo impacto positivo que se consegue ter na vida de outras pessoas. Uau! Bela reflexão final, fica aí a provocação para quem está ouvindo a gente. Qual é a sua medida de prosperidade? O que realmente significa ser rico para além dos números? Uma excelente pergunta para se levar dessa nossa conversa, sem dúvida. E aí, curtiu essa viagem no tempo e no espaço entre o Império Mali e a moderna Wall Street? Conta pra gente aí nos comentários qual filosofia ou qual aspecto de cada uma bateu mais forte por aí. E claro, se ainda não faz parte aqui da nossa comunidade, se inscreve no canal para não perder os próximos exames aprofundados que a gente prepara. Queremos também deixar um agradecimento super especial ao professor Júlio Facó. A análise comparativa que ele fez desses livros foi fundamental para inspirar e enriquecer essa nossa discussão. E um muito obrigado ao pessoal do canal que sugeriu essa comparação tão bacana entre Munger e Kanuma. Mas a gente aguenta, pode mandar palpites para futuras análises. Adoramos receber esse retorno e construir isso aqui junto com todo mundo. O diálogo continua. Com certeza. Até a próxima escavação de ideias.